Você sabia para onde vai o caixa da sua empresa e que existem os casos da empresa ser lucrativa com caixa sendo consumido e ao mesmo tempo empresas que podem ser deficitárias ou dando prejuízo e liberar o caixa? Eu vou te mostrar nessa planilha de forma simples e didática por que que isso acontece, e isso daqui vai ser muito importante para poder você entender essa dinâmica e o que está acontecendo dentro do seu negócio. Nessa planilha, nesse primeiro quadrante aqui, eu mostro simplesmente o faturamento da empresa, o lucro líquido em percentual, quanto que está o nosso contas a receber em reais, o contas a pagar em reais e o estoque em reais. Então, esse daqui são os dados de entrada para o ano 0, ano 1 e ano 2. Esse segundo quadrante, onde eu calculo caixa, eu tenho o saldo inicial de caixa, que eu coloquei propositalmente R$ 45,00 de início, que é o aporte inicial, por exemplo, dos sócios, e a variação do fluxo de caixa das atividades operacionais. Aqui a gente só vai falar do fluxo de caixa das atividades ligadas à operação. Receita, né, de venda de mercadoria, serviço, pagamento de fornecedor, aluguel, etc. E como eu já falei em outros vídeos, esse fluxo de caixa das atividades operacionais, ele tem dois elementos que contribuem. O lucro, né, gerando caixa ou consumindo caixa, dependendo se tiver lucro ou prejuízo, e a variação da necessidade de capital de giro, que é o capital investido, aonde que a empresa aplica os recursos em contas a receber para financiar os clientes, aonde que ela aplica o recurso, o dinheiro, no estoque para poder ter estoque, para poder minimizar tempo de venda, por exemplo, para poder fazer as entregas e não ter ruptura, e os fornecedores financiam o giro por uma parte deles. Então, aqui a gente tem a variação da necessidade de capital de giro. Para o ano 0, no início da empresa, não tem nada, só o aporte dos sócios, então eu vou terminar o ano 0 com R$ 45,00 de caixa. E aí eu começo a operar a empresa. Essa empresa, para o ano 1, ela tem R$ 100,00 de faturamento com 10% de lucro líquido, ou seja, ela vai ter R$ 10,00 de lucro líquido. O contas a receber está em R$ 30,00, o contas a pagar, que é o prazo que os fornecedores nos dão, está em R$ 15,00, e o estoque, que eu precisei estocar a empresa, está em R$ 40,00. Então, o que vai acontecer com caixa nesse ano 1? Eu comecei com R$ 45,00, aqui, e as atividades operacionais consumiram esses R$ 45,00 integralmente. E como que foi esse consumo? O lucro liberou R$ 10,00 de caixa. Por quê? Porque eu tive 10% de lucratividade. Porém, a necessidade de capital de giro minha foi de menos R$ 55,00. Ou seja, eu investi dinheiro no giro e não consegui que me financiassem totalmente o meu giro. Então, da onde que eu busquei? Aqui eu busquei do meu caixa e uma parte do lucro. Então, eu entrei com R$ 45,00, deu R$ 45,00 consumido na atividade operacional, que é 10 de lucro e 55 de prejuízo. Entrei com caixa zerado. Então, esse daqui é o ponto. Agora a gente vai pro muito interessante. Ano 2. Eu tenho R$ 100,00, mantive meu faturamento, 10% de lucratividade. Então, eu não cresci nada no meu contas a receber estoque, porque eu mantive o faturamento e propositalmente eu coloquei para poder crescer o contas a receber a pagar estoque no mesmo percentual que eu crescesse meu faturamento. Então, o que aconteceu no ano 2? Eu entrei com caixa zerado, as atividades operacionais me geraram R$ 10,00 de caixa, que foi em função do lucro líquido. Eu não tive variação de capital de giro, porque eu mantive aqui, né, tudo igualmente. Então, eu não aumentei nada de investimento em giro e não me financiaram nada de investimento em giro. Tá? Então, com isso, eu vou terminar o ano com R$ 10,00 em caixa, com esse cenário. Agora, vamos supor, na primeira simulação, que eu cresci para R$ 110,00 de faturamento, com os mesmos 10% de lucro. O meu contas a receber cresceu e todos eles cresceram proporcionalmente 10%. E aqui eu começo também com caixa zerado, só que as atividades operacionais de caixa vão me gerar só R$ 5,5. Por quê? Vem 11 do lucro líquido, só que o capital de giro, a variação dele, vai me puxar R$ 5,5 de caixa,
que é o mesmo de falar que eu saí, né, de um capital de giro anterior de 55 aqui para 59,50, tá certo? Então eu variei, puxei mais 5,5 reais, aqui é só a variação, tá, gente? Então eu vou terminar com meu caixa em 5,5 reais. Opa, que interessante isso. Agora para outra simulação, vou aumentar para 120 reais o meu faturamento, com os mesmos parâmetros e variando aqui, no caso, só 20%. Para onde que vai meu caixa? R$1. Ó, eu estou aumentando o faturamento, sendo lucrativo e eu estou consumindo meu caixa. E como que eu estou consumindo meu caixa? É do R$1 da atividade operacional, R$12 veio do lucro líquido, que é aqui de cima, e R$11 da variação da necessidade de capital de giro. E agora, prestem muita atenção, o que vai acontecer agora? R$130 de faturamento, ok? O meu caixa estourou em R$3,50 e eu tendo lucro. Por que isso aconteceu? Porque as minhas atividades operacionais, né, geraram R$3,50 de prejuízo, um fluxo de caixa. E da onde que veio isso? R$13 aumentou de lucro, que eu obtive de lucro aqui, só que me consumiu de necessidade de capital de giro R$16,50. Então o meu lucro ele não foi capaz de suportar o meu aumento da necessidade de capital de giro e consequentemente eu puxei caixa. Então aqui a empresa tendo lucro, ela não sobreviveria com esse caixa, teria que buscar recursos externos. Então, primeira conclusão, número 1, existe para determinado nível de lucratividade da empresa um crescimento ideal para que, desde que você não queira caixa de terceiros, de pegar empréstimos. Então a gente pode ver que com 120, a própria operação da minha empresa conseguia bancar o crescimento dela. Só que se eu for crescer com 30%, eu não consigo bancar a operação. E se eu chegar a 150%, aí estourou mais ainda o meu caixa, R$12,50. Luiz, mas se eu quiser crescer só com a minha operação, só tem duas coisas, ou eu cresço menos, ou eu aumento o lucro. Vamos ver o que acontece com R$150 se eu pegar aqui exatamente e der 20% de lucro. Ah, se eu der 20% de lucro, quer dizer que esse lucro consegue, que deu R$30 aqui, suportar o quê? A minha variação da necessidade de capital de giro, me liberando caixa. Tá certo? Então, gente, aqui a gente pode ter essas conclusões. Existem ritmos de crescimento possíveis caso a empresa não queira consumir caixa de terceiros, de pegar empréstimos, né? Ou pegar um financiamento, ou seja, ou fazer aporte de capital para ter esse crescimento saudável. Bom, esse é o primeiro ponto. E o outro, rapidamente, para não me alongar demais no vídeo, eu vou voltar ao cenário inicial, aqui, né, que era exatamente R$100, 10% de lucro aqui. Agora vamos supor que a minha empresa, ela aconteceu o quê? Eu tive uma crise, e aí de perda de faturamento, mas eu me adequei para quê? Para que eu não perdesse percentual de lucratividade. O que aconteceu aqui? Eu caí para R$80 com o mesmo 10% de lucro e me liberou mais caixa do que antigamente. Por quê? O lucro reduziu. Só que a liberação de caixa, porque eu reduzi o meu contas a receber, eu reduzi o meu estoque, porque está proporcional, né? Mesmo com um financiamento menor do meu fornecedor, liberou caixa. Então, a pergunta que muitos empresários me fazem, ou mesmo os gestores, que às vezes não têm a dinâmica de como que acontece passar do regime de competência para o regime de caixa, minha empresa cresceu muito com lucratividade, mas o meu dinheiro sumiu. Está aí a explicação do que acontece nesses casos. Se gostou, deixe seu like aqui embaixo, comente, para poder que cada vez mais a gente tenha mais pessoas assistindo isso e a gente possa levar essa mensagem tão importante para os 4 campos do Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.